Hoje nós vamos falar sobre o dinheiro, mas fique tranquilo, nós não queremos fazer aqui nenhuma campanha pedindo o seu dinheiro. Nós queremos falar abertamente sobre ele e, é claro, denunciar uma falsa teologia que o envolve. Olá, este é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E em nosso programa nós queremos reafirmar a importância da fé nos dias de hoje. Ao falar de dinheiro, nós não estamos caminhando aqui no mesmo discurso de muitas pessoas que usam a religião e o dinheiro para lhe vender falsas promessas. A promessa de que quanto mais você der, mais você vai receber de Deus. Deus não está à venda e Deus não está aberto para barganhas, para que Ele te dê alguma coisa só porque você deu a Ele também. Não, tudo que somos, tudo que temos é fruto da graça de Deus através de Jesus Cristo. Mas também ao falar sobre o dinheiro, talvez em algum momento você já tenha escutado: olha, dinheiro pode não trazer felicidade, mas com certeza pode comprá-la. Isso porque muitas pessoas elas gostam da sensação de poder e de controle, independência e autonomia que o dinheiro pode dar. Poder de comprar amigos, de comprar sentimentos, amor, afeição e, por que não, o poder até mesmo de controlar o destino e a vida das pessoas. O dinheiro em si não é um vilão e nós não queremos transformá-lo em um aqui no nosso programa. O que nós estamos querendo apontar é o problema que está no nosso coração de amar e desejar excessivamente o dinheiro, ao ponto de nos tornarmos escravos dele. Por isso nós precisamos ir à palavra e aprender com as próprias palavras do Senhor Jesus o que Ele nos diz sobre as nossas riquezas e como usamos corretamente aquilo que Deus tem nos dado como fruto do nosso trabalho para a sua glória. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Você percebeu que o problema sempre é o nosso coração. O amor excessivo às coisas ou às riquezas ou até mesmo ao dinheiro. O que Jesus nos ensina, então, com esse texto, é que nós podemos ter tudo no mundo e perder a maior riqueza e o maior tesouro de todos, que é Ele mesmo. E se não tivermos o Senhor Jesus Cristo como a nossa maior riqueza, no fim das contas, nós não temos nada. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo a si mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça.
mas sempre será como folha ao vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha ao vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Prosperidade. A Bíblia está cheia dela. Existem inúmeros registros bíblicos que falam que Deus prosperou alguns homens. O caso de Abraão, relatado no livro de Gênesis, por exemplo, é um deles. Em toda a Bíblia nós encontramos referências sobre riqueza, sobre dinheiro. E em si, tanto as riquezas quanto o dinheiro não são coisas ruins. Deus é o dono de toda riqueza. Deus é quem dá aos homens os recursos, a condição de explorá-los, a condição de obtê-los e até de usufruir deles. A Bíblia nos ensina sobre isso. Contudo, é muito importante que você saiba que mesmo o dinheiro e as riquezas não sendo um problema em si mesmos, eles podem se tornar um grande problema. E se tornam um grande problema quando eles passam a reger, a conduzir e a guiar as nossas vidas. Quando o dinheiro e as riquezas e o consumo, eles passam a determinar as normas com que viveremos. Há um risco grave em se viver dessa forma, porque nós estaremos debaixo da orientação, dos ditames e das ordens de um falso Deus, como já falamos em programas anteriores. Mas eu queria hoje te alertar para algo muito perigoso e talvez até terrível, a ponto de usarem a religião para plantarem a semente da avareza no coração de muitas pessoas. E o nome disso é teologia da prosperidade. Você já ouviu falar dela? A teologia da prosperidade é uma teologia perigosa, é uma narrativa maligna, que ensina que, por meio dos recursos, do dinheiro, você é sinalizado como abençoado por Deus. Ou seja, apenas as pessoas que têm as bênçãos materiais, elas estão sendo abençoadas por Deus. Segundo, a teologia da prosperidade, ela prega que por meio de palavras positivas, de ordens, você pode conquistar os benefícios divinos, você pode alcançar essas dádivas, você ordena e recebe essa bênção. E ela também prega que por meio de doações vultosas, de grandes somas de dinheiro para ministérios, para pregadores, para igrejas, você será recompensado muitas vezes mais. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso? As contribuições e os dízimos, nós entendemos que são um princípio bíblico, fazem parte do que a Bíblia nos ensina sobre como lidar com o dinheiro e com os recursos. Mas a teologia da prosperidade não. Toda a sua ingerência sobre a vida das pessoas, fazendo-as acreditar que a dádiva dos recursos ou de ter dinheiro é um sinal da bênção de Deus,
É algo muito perigoso. E Jesus nos explica sobre isso quando se encontra com um jovem rico. O Evangelho de Mateus, no capítulo 19, mostra e relata o encontro de Cristo com um jovem dono de muitas propriedades. E a Bíblia diz que no momento em que esse jovem se encontra com Cristo, ele pergunta: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Nesse diálogo relatado na Bíblia, o jovem, em busca da vida eterna, ouve a seguinte resposta de Jesus Cristo: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre a seu pai e sua mãe e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem, cheio de justiça própria, diz assim: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus então aplica um teste prático no coração daquele em que o dinheiro governava, dirigia e orientava a sua vida. Ele diz assim: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Hoje nós estamos falando de dinheiro e Jesus não está ensinando a respeito de uma vida onde você precisa deixar tudo o que você tem, onde você precisa, a partir de hoje, vender todas as suas propriedades. Não isso. Jesus estava lidando com um jovem rico e preso a todo o seu dinheiro, ensinando a ele, num teste prático sobre cobiça, que ele era um transgressor dos mandamentos de Deus e que precisava se encontrar, enxergar e entender qual era o verdadeiro tesouro. Hoje eu quero deixar esse recado para você. O recado de que o dinheiro, as riquezas, são bênçãos que vêm das mãos de Deus. Deus nos abençoa com recursos por meio do trabalho digno, honesto, como já falamos no nosso programa e como falaremos durante o programa. Mas lembre-se, a falsa teologia da prosperidade ensina que por meio de palavras de ordem, o grande sinal da bênção de Deus é a sua prosperidade financeira. Não acredite nisso. Jesus nos ensina, por meio dessa história, que o grande tesouro está na eternidade. O jovem busca a vida eterna e Jesus dá a ele uma resposta dizendo: você precisa ter um encontro com o maior tesouro. No diálogo que se segue, nós encontramos os discípulos perguntando a Jesus: e que tesouro é esse? Como experimentar desse tesouro? Como viver isso? E Jesus dá mais uma das suas declarações tão enfáticas sobre isso. Jesus diz, ainda no capítulo 19 do Evangelho de Mateus: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Novamente eu insisto, Jesus não está dizendo simplesmente que nós devemos abandonar as nossas famílias, que nós devemos abandonar as nossas casas, que nós devemos abandonar as nossas propriedades. Ele está dizendo: não coloque o seu coração nessas coisas. O seu coração precisa estar voltado para o verdadeiro tesouro. E Jesus se apresenta como o verdadeiro tesouro da vida dos homens, a verdadeira riqueza. É por isso que a teologia da prosperidade é maligna, porque ela tira Cristo do centro e coloca o dinheiro. Muito cuidado com essa falsa teologia. É hora de você entender que a maior riqueza de um homem consiste em se dobrar diante de Deus e confessar a Cristo como Senhor, para assim herdar a vida eterna. Apresente-se diante de Deus em oração e fé, crendo que o dinheiro não tem o poder de nos salvar, que o dinheiro não tem o poder de nos redimir, mas Jesus Cristo pode fazer isto por nós. Confesse a Cristo como Senhor. Entenda que tudo deixar para ter a Cristo é a grande realização
é o grande tesouro e a grande riqueza para todo homem. Que Deus abençoe a sua vida e que no dia de hoje você se encontre com Cristo Jesus, o maior tesouro, a maior riqueza para todo o ser humano. Você ouviu a ministração da palavra de Deus e percebeu que a maior riqueza de todas é ter o Senhor Jesus Cristo como nosso maior tesouro, que está acima de todas as coisas, porque Ele é aquele que nos dá tudo, que nos dá a salvação, perdão dos nossos pecados, a vida eterna. Eu quero orar por você que nos acompanha de casa, talvez ansioso porque não tem a quantidade de dinheiro que gostaria de ter, ou que vive escravo do desejo de ter cada vez mais, ou se sente frustrado por alguns investimentos que não deram certo, aonde te prometeram uma fortuna, rios de dinheiro, e esse rio não chegou. Quero orar por você que talvez está desempregado e bate aquele desespero por saber como você vai sustentar a sua família, de onde você vai tirar recursos. Orar para que Deus faça um milagre em seu coração, um milagre que transforme a sua vida, para que você veja Jesus Cristo como seu maior tesouro, para que você veja que dele virá todas as coisas de que você e a sua família necessitam. Eu convido a você que ore junto comigo, para que Deus faça esse milagre em você e que pela fé Ele possa nos transformar para dependermos unicamente dEle. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra e te agradecemos, ó Deus, porque a nossa salvação não depende das barganhas ou da tentativa de compra que fazemos com o Senhor. Ó Deus, a nossa generosidade, a nossa entrega de tudo que temos para o Teu reino, para as coisas do Senhor, é porque primeiro o Senhor transformou a nossa vida, nos fez uma nova criatura em Jesus Cristo e tornou o nosso coração a semelhança ao coração do nosso Salvador. Por isso, ó Deus, nos perdoe por causa dos momentos em que ficamos desesperados porque queremos mais e queremos mais. E enxergamos o dinheiro como a resposta para tudo. Nos entregamos a discursos de prosperidade na esperança de que o Senhor nos dê cada vez mais, como se a resposta viesse dos bens ou da riqueza. Ó Deus, a resposta de que nós precisamos vem de Ti, através do Senhor Jesus Cristo, que faz um milagre em nosso coração, nos transformando e nos dando uma nova vida. Por isso, ó Deus, eu oro por aquele que nos acompanha, um pai de família, uma mãe, um filho, uma pessoa talvez solitária em casa que nos assiste hoje e que se encontra nesse estado de desespero porque desejou tanto e talvez não recebeu o que desejou e que precisa olhar para Ti como o maior tesouro, a maior riqueza, na esperança de que o Senhor faça esse milagre da nova vida em seu coração, para que ela perceba, ou para que ele perceba, que a maior riqueza de todas não é ter tudo, que a maior riqueza de todas não é ter muito dinheiro, mas a maior riqueza de todas é se encontrar completo, satisfeito, alegre na vida, no perdão dos pecados, na salvação que o Senhor nos dá em Jesus Cristo. Te louvamos porque todas as coisas o Senhor já nos deu em Jesus e o Senhor fez isso graciosamente, não dependendo do que nós damos a Ti, mas somos completamente dependentes daquilo que o Senhor nos dá através de Jesus. Abençoe esses que nos assistem, que nos escutam agora e que eles sejam transformados por Ti, pela fé em Jesus Cristo, através de quem nós oramos. Amém e amém. O dinheiro pode se tornar um problema quando ele é utilizado como o maior anseio das nossas vidas. E aí vem a ansiedade, que não tem fim, de sempre querer mais e mais. Tem também a preocupação em não conseguir aquilo que as pessoas pensam satisfazer o seu coração. Há também, dentro do egoísmo, como a pessoa olha para si, há o problema dos relacionamentos
relacionamentos são feridos, a briga por questão de herança, a briga por questão de justiça. O Lucas apresenta essa questão para nós de um moço rico em que os celeiros precisam ser aumentados porque Deus foi gracioso com ele. Ele então cita Eclesiastes falando que a vida tem que ser vivida, só que ele esquece a parte final do capítulo 11 que ele cita de Eclesiastes, que deve ser vivida de maneira grata a Deus, dia por dia. Ele esqueceu de Deus. Muitas pessoas, ao buscarem o dinheiro, esquecem de Deus. Querem viver uma vida egocêntrica e aí está o problema. Ansiedade, egoísmo, porque a pessoa trabalha para manter um padrão de vida que acaba afastando dos filhos, das pessoas. Não há mais tempo para viver em família e aí as pessoas acabam, mesmo sendo livres, se submetem à escravidão da busca pelo dinheiro, tendo uma série de problemas. O dinheiro é uma dádiva de Deus. Foi Ele quem nos concedeu. A Bíblia não diz que o dinheiro é mau, mas o amor a Ele é que é mau. Então, o nosso coração não pode estar posto no dinheiro. Ele, na administração, é que nós vemos se você se relaciona bem com essa questão ou não. Nós podemos investir na obra missionária, na propagação do evangelho, pode ser compartilhando com o necessitado, mas a administração dos recursos financeiros sempre vão dizer quem nós somos. Não há possibilidade de separar a questão material, propriamente dita, da questão espiritual. Para o cristão, não existe vida material e vida espiritual. Para nós existe vida. E a maneira com que nós nos relacionamos e administramos os recursos dados por Deus vai mostrar quem nós somos espiritualmente. Então, o dinheiro pode ser bênção nas nossas vidas desde que tenhamos um coração grato a Deus e apliquemos o recurso dado por Ele com um coração grato naquilo que glorifica o nome dEle. A relação entre a fé e o dinheiro precisa ser tratado primeiramente como Jesus tratou, sempre com uma advertência. Jesus nos advertiu a respeito disso. Não é o dinheiro que deve guiar a nossa fé, mas a fé que tem que guiar o nosso dinheiro. É aquilo que cremos, é aquilo que professamos crer pela Bíblia Sagrada que deve nos dirigir na administração dos recursos que Deus nos deu. E aqui vai a advertência, o alerta que precisa ser dito, redito. Fujam destas pseudo-igrejas. Não são igrejas fiéis e verdadeiras, em que seus líderes levantam como seu próprio Deus ou um outro Deus o dinheiro. E acreditam que é o dinheiro que tem que nortear as nossas vidas e a nossa fé. Fujam desses infiéis e falsos líderes. Não frequentem esse tipo de igreja, porque elas acabam influenciando a vida das pessoas de maneira tal que algumas ficam cegas, infelizmente, e acabam acreditando que o dinheiro deve basear tudo nas nossas vidas, ou deve ser a nossa maior busca. A maior busca do ser humano tem que ser pela palavra de Deus, pelo Evangelho. O nosso maior anseio precisa ser a palavra de Deus. Então, se tem alguém te ensinando a acordar cedo, que você acorde cedo para ter uma vida devocional, para orar a Deus, para buscar a sua palavra, e o seu maior anseio precisa ser a sua presença. Se alguém te ensina a acordar cedo para ser despertado a buscar dinheiro, ela está tentando anestesiar a sua alma para que você vá para o inferno, acreditando que é o dinheiro que pode te dar o que você precisa. Mas quando você morrer, o que vai ficar é aquilo que você buscou para a eternidade. E o que devemos buscar para a eternidade é a presença de Deus e o seu Evangelho de maneira pura e simples, como o Senhor Jesus nos ensinou. Então, não caia no erro. Serve a mesma advertência para os contemporâneos de Jesus como hoje. Não caiam na armadilha de achar que o dinheiro vai te dar o que você precisa. Fujam destes e amem e busquem de maneira ansiosa, busque de maneira incessante a presença de Deus e sua palavra. Numa questão bem prática, estejam atentos
vigilantes. Essa é a posição que a Bíblia nos ensina. Então eu gostaria que você tivesse a oportunidade de estar atentos com aqueles que discursam de maneira tão convincente. Parece que o que eles apresentam é a verdade, mas não é. Cuidado com aqueles que ensinam que a oração tem que ser uma moeda de troca para que Deus te dê. Cuidado com aqueles que ensinam que você precisa contribuir, porque a sua contribuição é que vai ser a medida na qual Deus te dará. Não, não é por interesse. A oração não pode ser uma maneira de apresentar-se diante de Deus com interesses outros. Cuidado com esse tipo de discurso. Cuidado com estas pessoas que tudo na vida vai desaguar em você ter a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Cuidado. Não devemos acordar cedo para que nós então encontremos a fórmula para que num passe de mágica nos tornemos ricos, cheios de dinheiro. Mas acordemos cedo sim, para trabalhar honestamente e ainda que o salário não seja aquele que nós um dia almejamos, nós entendamos que ele é o necessário. Ele é o fruto do nosso trabalho digno e honesto. E antes de tudo, não é porque nós trabalhamos, é porque Deus, cheio de graça, nos concedeu. Cuidado com estes falsos mestres, estes que ensinam que o dinheiro deve ser o resultado e a busca incessante. Esta não é a sua necessidade. Não compre esse discurso falho e falso. Nós não necessitamos, a maior necessidade do ser humano não é material, não é por dinheiro. A nossa maior necessidade é da palavra de Deus, do evangelho puro e genuíno, que vai te ensinar a compartilhar o que você tem, não ajuntar-se para si. Invista onde a traça não pode corroer. Invista onde ninguém pode te tomar ou roubar. Aqui na terra, tome muito cuidado. Estejamos vigilantes e sóbrios, equilibrados, não comprando esse discurso barato e enganoso que muitos insistem em vender. Muito cuidado com igrejas e pregadores que prometem te dar algo que não conseguem dar, ou que lhe entregam algo que é inferior ao Evangelho. A nossa igreja está comprometida com o verdadeiro Evangelho, que é anunciar as riquezas da glória de Deus em Jesus Cristo. Caso você queira entrar em contato conosco, enviar um pedido de oração ou ser incluído nas nossas listas de transmissões para receber devocionais diários e começar o seu dia com a palavra de Deus, é muito simples. Você basta enviar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela e pedir para receber essas devocionais ou enviar o seu pedido de oração. E claro, você também pode acompanhar as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante todo o nosso programa. Caso você perdeu alguma parte ou a pregação da Palavra de Deus, você pode assistir o nosso programa todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. E que Deus abençoe grandemente a sua vida.